A paz do Senhor Jesus a todos. Deus abençoe. Sejam bem-vindos ao seu canal Coluna de Betel, a Porta do Céu. Nós estamos reunidos mais uma vez para anunciar o reino de Deus através da sua palavra. Nós não podemos parar, queridos. Não dá para parar. As coisas, cada dia que passa, se afunilam mais e se aproxima mais a profecia de se cumprir, a vinda de um anticristo, antes do Messias, Cristo, voltar para buscar a sua igreja. Todos esses acontecimentos está já à nossa frente, já está diante de nós podemos contemplar tudo isso. A profecia de Deus, ela não fica sem cumprir. Nós temos que nos atentar bem para isso. E pregarmos o Evangelho com seriedade, como está escrito na sua palavra, como ela é. Porque por falta de sinceridade na palavra, na pregação, no ensinamento, é que a igreja se corrompeu. Aí você pode dizer, não, você não pode exagerar e dizer isso. Posso. A igreja se corrompeu, infelizmente. Mas sei que existem algumas exceções, raríssimas, mas há de alguns. Mas como igreja, dificilmente ela está na direção que deveria estar. Infelizmente, o amor do dinheiro e as dificuldades, as lutas e as tribulações, e acima de tudo as falsas promessas, corrompeu a igreja. O amor do dinheiro que excede tudo, que domina tudo, infelizmente dominou e a igreja está nesse caminho. Mas ainda há pessoas sinceras no Evangelho. No capítulo de número 1 do livro do profeta Jeremias, é o texto para nós começarmos o assunto. Jeremias 1, versículo de número 1 diz: Palavra de Jeremias, filho de Elequias, um dos sacerdotes, que estava em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhes veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada ao exílio, no 5º mês. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse, no ventre te chamei, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Deus, não sei falar, não passo de uma criança. Mas o Senhor me diz: Não diga, não passo de uma criança. Onde quer que eu te enviar, irás, e tudo o que te mandar dirás. Não temas diante deles, pois eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Então estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na boca e me disse: Agora pus as minhas palavras na tua boca. Vê, ponho-te hoje sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, derribares e para destruíres e arruinares e para edificares.
plantares. Veio a mim a palavra do Senhor, o que vês, Jeremias? E eu respondi, vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor, viste bem, pois eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Veio a mim a palavra do Senhor, segunda vez. O que é que fez? E eu respondi, vejo uma panela a ferver, inclinando para o norte. Disse-me o Senhor, do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Então, nós estamos aqui diante dessas profecias, chamado de Jeremias a Deus, para que Deus pudesse fazer a obra dele sobre Israel. Israel cativo por 70 anos, cativeiro babilônico, tudo por transgressões dos reis, quebra de mandamento, desobediência às leis divinas. Deus o punia, entregava na mão dos inimigos. E assim, Deus o feria e fazia com que eles voltassem a ele. Mas Deus sempre tinha um profeta para alertar. Deus sempre tinha alguém para avisar o povo. Através do quê? Da sua palavra. E aqui, Jeremias chamado por Deus para exortar Israel, dizer para Israel que Deus estava forjando mal contra eles, ou já tinha permitido, ele já estava sendo cativo, já tinha sido arruinado, Deus estava forjando mais um problema para Israel. Se Israel não se convertesse, se Israel não voltasse-se a Deus, se Israel não ouvisse a voz do profeta e viesse a Cristo, Israel com certeza, naquele tempo, profeticamente, Deus enviaria a destruição total. A nação de Israel seria toda ela devastada da terra pelas mãos de Deus. Mas Deus sempre tem o seu remanescente. E o remanescente aqui, o profeta Jeremias. Então Deus avisa para Jeremias, vai Jeremias, e avisa o povo. E Jeremias chega e fala para Deus, mas eu não sei falar, eu sou como uma criança. Para que você saiba que nós saibamos. Porque tem igreja por aí que se o camarada não for, não tiver aquele crachazão aqui no peito, aquele, como é que chama lá? Aquele anelzão de formatura no dedo, na mão, não tiver aqui um crachá aqui, um demonstrativo aqui, sei lá como é que funciona aquilo, aqui no paletó, ele não pode ser pastor. É o que eles dizem, tem que ser formado em teologia. Tem igreja por aí que se não colocar, o camarada não for formado em teologia, não pode ser pastor. Tipo de igreja é esse, eu não sei. Por quê? Porque Jeremias está aqui mostrando, não sei falar. Era profeta do Senhor. E você, que se diz profeta? Você que profetiza? Você que anda profetizando? Seja de 15 anos, de 14 anos, de 30 anos, de 20 anos, de 100 anos. Que tipo de profecia você tem? Que tipo de profeta é você? Olha a igreja, o estado que está. Na política, na lascívia, nas vaidades, nas ilusões dos seus corações, longe do Espírito Santo, longe da verdade, longe da palavra, longe da disciplina, da doutrina, e você é profeta? Que profeta você é? Quem te elegeu para profeta? Quem te escolheu? Essas igrejas que tem que ser teólogo para ser pastor? De onde surgiu isso? Eu não digo que não precisa estudar, tem que estudar sim, com certeza. Mas um estudo sem a direção do Espírito é melhor não ter. Você vai se corromper. Porque o que muito estuda, como diz Jeremias, fazer muito livro, sem a direção, é corrupção. Contra o quê? Contra a santidade divina. Porque o que Deus se importa com o seu povo
é com a obediência e a santidade divina. E a busca pelo reino, a luta pela obediência à palavra e por aquilo que está escrito nela. E esse é o dever de todo cristão e de todo pregador. O apóstolo Paulo disse, ele que era um pós-graduado em muitas coisas, de acordo com o currículo dele, historicamente falando, dava para saber, e é uma realidade, Paulo era um homem muito letrado. Mas ele disse que desconsiderou tudo. Ele colocou os seus diplomas e a sua sabedoria humana como esterco da terra. Esterco, aquilo que o boi joga fora. Foi isso que Paulo disse, considerei como esterco, para ver se conseguia ganhar a Cristo com sinceridade e verdade. E esse Paulo, que sofreu 199 chicotadas menos uma, é o que ele fala, por causa do Evangelho, diz na sua palavra, ou nas suas cartas, para que não sejamos doutor da letra, porque a letra mata, o Espírito é aquele que dá vida. Por isso é que hoje eu estou falando sobre esse assunto, sobre a importância da palavra, a eficácia que há na palavra para o Espírito trabalhar, com aquilo que é submerso, que é a letra, que não traz futuros eternos. Só tem mundo, ou seja, terreno. Só para quê? Muita sabedoria terrena. Não sou contra a sabedoria. Não sou contra o saber ler, pelo contrário. Incentivo e tem que fazer. Não seja como eu que não leu, que não já aprendeu. Mas aprenda a ler e escrever. Mas em primeiro lugar, coloca Cristo na frente. Senão, o seu valor, no que diz respeito à vida espiritual, é nada. Por isso, hoje, eu quero entrar num assunto chamado Reforma Protestante. De onde veio essa reforma? Quem é o criador dela? Todos nós já sabemos que é o monge Martim Lutero, que era da Igreja Católica. Eu não vou falar aqui sobre Martim Lutero, a história dele, que ele jejumava, que ele viu na parede uma Bíblia, que ele fez isso, que ele fez... Não é nada disso. Eu quero mostrar para você, quero meditar com você, qual é a importância da reforma protestante no que diz respeito à Igreja de Cristo, Igreja protestante, Igreja convertida. É isso que nós precisamos ver. O que representa essa reforma para a Igreja? Vejo que a reforma tem pontos positivos. No que sentido? Para quê? Para que servem os pontos positivos da reforma? Porque o resto não vale nada no que diz respeito à salvação. Para uma vida social, para uma vida humana, para uma disciplina humana, a reforma tem pontos maravilhosos. Inclusive, o aprender, ler e se dedicar a estudar. Muito bom. Mas no que diz respeito à vida espiritual, que valor tem essa reforma? E você vai ver. A reforma que causou a igreja, que está na igreja, essa igreja que aí está, essa igreja reformada, Cristo não veio buscar uma igreja reformada. Cristo não fundou uma igreja reformada, ela se reformou depois. Babilônia caída se tornou uma igreja reformada, mas a igreja de Cristo que vai morar no céu, é essa igreja reformada que está aí. Por isso a palavra aqui é Jeremias, para avisar Israel, aos reis de Israel. E Jeremias, aqui no versículo de número 10, diz assim: ele diz aqui no 9: então estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na boca e me disse: agora pus as minhas palavras na tua boca. Ponho hoje sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, derrubares, para destruires e arruinares, e para edificar e plantares.
4 posições. Ele diz aqui, uma para arrancares e derrubares, para destruires, e 2 positivas, que era, ou melhor, e arruinar. 4 posições de cobrança, de juízo contra os reis de Judá, os reis de Israel. Por quê? Porque tinha contaminado a igreja. A igreja estava misturada com tudo aquilo que não convinha, com a prostituição e, acima de tudo, com a quebra dos mandamentos. Então Deus chama Jeremias profeta, que era com quem Deus usava, era quem Deus usava para falar no passado, eram os seus profetas. E no versículo 10 ele diz, no versículo 11, veio a mim a palavra do Senhor. O que é que vê Jeremias? Olha, então, o Senhor chama Jeremias e pergunta para ele, o que é que vê Jeremias? E no versículo 11 ele diz assim, veio a mim a palavra do Senhor, o que é que vê Jeremias? E eu respondi, vejo uma vara de amendoeira, disse-me o Senhor. Visto bem, pois eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Veio a mim a palavra do Senhor segunda vez, o que é que vês? E eu respondi, vejo uma panela a ferver, inclinando para o norte. Disse-me o Senhor, do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Então, queridos, eu não vou entrar nesse assunto aqui, porque esse assunto aqui, da palavra, da panela fervendo aqui, eu faço as anotações, o papel caiu aqui, ele está falando sobre todas as nações da terra. O mal que vai vir sobre as nações da terra, ou seja, um anticristo que está vindo para dominar as nações. E ele diz aqui, o mal veio a minha palavra do Senhor dizendo, segunda vez, o que vês? Uma panela a ferver. Mas o Senhor disse para Jeremias que ele vela para a palavra para fazer cumpri-la. O que significa que todas as profecias que ele deu, as que não se cumpriram ainda, haverá de se cumprir. As que Cristo deu, haverá de se cumprir, as que não se cumpriram ainda, e nós estamos caminhando para isso. Quanto a essa palavra ferver, essa panela que está fervendo, que Jeremias está vendo aqui, essa panela representa o mundo, nações. E essa fervura que a palavra está falando aqui, que Jeremias está dizendo aqui, sistema político e religioso que o mundo vai enfrentar, ou já está enfrentando. Jesus enfrentou e foi crucificado. Caifás, Anás, todos aqueles que eram da corte do templo de Israel, com o governador de Roma, com Pilatos, com o rei Herodes, que era da linhagem de Israel, todos eles se uniram e o Filho de Deus foi crucificado porque tinha que fazer isso. Então isso aqui é símbolo disso. Aí ele disse no versículo 14, disse-me o Senhor, do norte se descobrirá o mal sobre todos os moradores da terra. Então vejam aí, você vai olhar a Bíblia, Jeremias 10, por exemplo, 10, 22, dá uma olhada para você ver o que diz a Bíblia aqui. O Senhor diz assim, escutai, vem uma voz de rumor, grande tumulto da terra, do norte,
para fazer da cidade de Judá uma assolação, uma morada de chacais. Ou seja, o mundo iria invadir Jerusalém, Judá, como está invadida. Toda a gente de toda a terra hoje mora em Judá, hoje mora em Jerusalém, hoje mora em Israel. Gente de todos os tipos, até terrorista entra lá, é político de todos os lados, de todas as nações, baseado no tempo que Jesus estava profetizando, misturou todas as raças. E quando ele fala dessa panela fervente, está dizendo isso, exatamente isso. O mundo como uma panela, do norte para o sul. Aí entra o poder religioso. E o poder religioso quem tem hoje é Roma. Sempre foi. Por que Roma? Igreja primitiva caída. A igreja primitiva caída, que é Roma hoje. Que a igreja romana hoje, o catolicismo romano hoje, tem medo de pecar. É bíblico, Apocalipse 17, 18, está tudo lá. Eu não tenho por que dizer não é. Como não é? Profecia é profecia, queridos. O que Deus fala, Ele cumpre, Ele mostra. Então, do norte se descobre o mal que vem da força da religiosidade. E nós temos ele passando ao sul. E no sul já teve, que América do Sul, que é a Argentina no tempo desse aí. Qual foi o Papa que morreu agora? Argentina. Aonde está o papado agora? Está em Roma, tá? Mas de onde ele vem? Estados Unidos. Então está aí, né? O Leão XIV está lá, o Papa. Então, esses comandos que ele está fazendo, que ele está falando, essa panela ferver, é isso que ele está dizendo. E olha como está as políticas hoje na Terra. Olha como está fervendo, olha aí como está fervendo. Brasil, Estados Unidos, toda essa gente toda. E o povo feito o cobaia dentro da panela. Os líderes comandando a panela e o povo no meio da panela. Quem está se queimando é o povo. Patriota, que é nossa pátria, nossa isso, nossa aquilo, que é o que fala. O Brasil tem comando, o Brasil tem. Está tudo aí, tudo igual. E ninguém, na verdade, dos que são líderes, comanda a nação. E comanda as suas nações. Cada um tira proveito de si. Quem paga o preço? Tudo está no lombo do povo. O povo que está preso dentro dessa panela fervendo, que é o mundo, a religião e a política, o povo feito o pedaço de carne que está fervendo e cozinhando na panela, a batata que está sendo cozida lá na panela e tudo aquilo que coloca-se na panela. E os políticos? O que está colocando a faísca, o fogo, acendendo e queimando. Assim está o povo. Regime anticristo que virá para convencer todas as nações da terra politicamente e ele religiosamente montar o seu trono. Vem da direita, tem falado isso, e não vai demorar. Então você vê um presidente defende a minha pátria, outro não defende. Todos são iguais. Todos são iguais. No que diz respeito amor pela pátria, tudo mau caráter, ninguém defende coisa nenhuma. Defende o que é seu propriamente. Se isso vai prejudicar, então ele se levanta. Se não vai prejudicar, eles não estão nem aí. Então, no resumo total, o povo é que está nessa panela a ferver. Então, Jeremias está falando aqui, num sistema anticristo, um regime anticristo, que o anticristo vai dominar sobre todas as nações da terra. Quando ele fizer isso, ele implica as leis, porque politicamente vai estar comandado, aí falta religiosamente. Quando ele colocar religiosamente esse falso comando, que não é um comando real, por que não é real? Porque o crente não vai adotar isso. Eu não vou abraçar Lula, eu não vou abraçar Bolsonaro, para mim são todos iguais. Todos no que diz respeito, sem respeito pela população, mau caráter nesse sentido. Ninguém ama ninguém. Ninguém está nem aí para ninguém, para pobre, para trabalhador, ninguém está nem aí, está olhando para eles. Tanto faz um quanto o outro. O povo, como diz o mundo, é que vai se estrepar aí na mão deles, como sempre foi. Não muda nada, queridos, para com isso. Você que vive brigando com político, eu torço para você passar fome e morrer de fome se for possível. Se aprender a amar a Deus
E servir a Deus e para de servir homens. Bando de babaca, principalmente crente. Então, essa panela fria aqui é símbolo disso. Então, o que Deus está querendo dizer com Jeremias aqui, para Jeremias aqui? Jeremias, eu velo pela minha palavra para fazer cumprir. Em outras palavras, Jeremias, não há outro Deus. Jeremias avisa para ele que ninguém pode salvar senão eu. Avisa para eles que se não me obedecer, eu vou puni-los. E Deus tem a sua forma de fazer isso. Os políticos dessa geração, principalmente no Brasil, pode ficar bonitinho no troninho deles lá, que eles vão ver o trono deles quebrando a coluna e caindo em breve, como Eli e seus filhos em Israel. Pode ter certeza. E quem vai fazer? É o Todo-Poderoso. Vai chegar a hora e já está começando. Tanto político sendo levado para a morte, para a condenação, um matando o outro, pode aguardar. Aguarde. Se você vê cabeça de político por aí que foi degolada, não se assuste não. Vai acontecer entre eles mesmo e é Deus que vai implicar para que faça isso. E para de comprometer a Deus com política e Jesus e a igreja, porque isso não faz parte. Então, nós temos aqui Jeremias recebendo o recado de Deus. Eu velo pela minha palavra para fazer cumprir. Jeremias, Salvador sou eu e mais ninguém. E aqui, no capítulo de número 18, ele diz aqui, o versículo de número 1. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Oleiro, aqui é aquele que mexe com a oleria. Oleria é lugar de se fazer aguidás. São aqueles aguidás que vendem na macumba, né? Que tem na macumba e tem em todo lugar, panelas, jarras de argila, de barros, potes, tachos, botijas, telhas. Tudo isso eu fiz no passado. Quando eu estava lá no sertão baiano, meus pais, minha mãe fazia muito essas panelas aí, também eu mesmo fazia. E nós tinha lá uma oleria para fazer as telhas. Quando ia cobrir uma casa, um rancho, um curral para as ovelhas, para as cabras, para os animais, telha. Quando não fazia palha do coqueiro, era isso que fazíamos. Então, o Senhor está dizendo aqui, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Levanta, Jeremias, vai. Se é profeta de Deus, se é pastor de Cristo, os pastores de Cristo está na hora de se levantar para ir à casa do oleiro. Onde é a casa do oleiro? Igreja. Essa sua igreja é lugar é a casa do oleiro? Essa sua igreja está incluída como casa do oleiro, apóstolo? Ou a casa da moeda? Ela é casa da moeda. E a sua, pastor? Em assembleias, Deus é amor agora nesse tempo, paz e vida, congregação batista, a casa de vocês, a igreja de vocês é casa do oleiro, que conserta as almas, que transforma as almas, ou é a casa da moeda, a casa do gospel, a casa do forró, a casa da dança? Está mais para tudo isso, né? Mas para a casa do oleiro tem que nascer de novo, viu? Batistas, universais, todos que se diz pentecostais. Então ele está dizendo aqui, desce Jeremias, veja que o obreiro, o oleiro, está fazendo a sua obra, e ele diz, versículo 3, desci à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Então lá nós tínhamos a forma de fazer a telha, de amassar o barro. Geralmente
cavava a argila em um lugar, trazia ela para um lugar, colocava ela num lugar normal ali, e aí ia jogando água e pisando em cima. Quando fazia aqueles montes, a gente pegava uma foice, conhece, né? E cortava o barro. Para quê? Para tirar as pedras, para ficar liso o barro. Pisava, amassava. Depois pegava uma tábua normal, do tamanho da telha, cortava ela bonitinha, colocava, ou do tamanho da argila, do tamanho do tacho, já ouviu falar? Da botija, do pote, que ia se levantar para fazer com a argila, com o barro. E às vezes, quando o barro estava mole demais, ele começava, ou fino demais, ele começava a se desmoronar. Ele desmoronava, ele caía, desmontava. E aí, o que tinha que se fazer? Levantava de novo, endurecia mais a massa, jogava mais argila em cima, ficava mais durinha, levantava novamente, colocava-se de pé e fazia. E aí vinha o tratamento, para que aquele barro, ou melhor, aquele instrumento que fizemos, seja telha, seja aguidá, seja tacho, botija, moringa, pote ou pratos, ficasse pronto. Quando ele ficava pronto, e aí então nós colocávamos ele para secar. Quando ele ia secar, aí é que vem o procedimento cristão. Que entra o procedimento cristão, que é o que Cristo está dizendo aqui. Que é o que Deus está dizendo para Jeremias. Jeremias, avisa para Israel, eu sou oleiro, eu amasso barro. Avisa para eles, para Judá e para todos vocês. Para todos Israel, vou pisar eles, vou amassar eles. Vou levantar eles. E aí é que está, querido. Aí é que está, amados. Está disposto, bispa? O senhor amassar você? Quer que o senhor te amassa? Para tirar as suas roupas de boutique e te dar as roupas comuns de um crente, de uma crente? Como é que você vai fazer? Está disposto, cantora gospel? Ou patricinha gospel? Está disposto? Você, deputada, pastora, está disposto, o senhor te vai amassar bonitinho, para te mostrar que ele não abraça isso, que você está totalmente fora dos projetos dele com essa política? Você está disposto, deputado político, ou pastor político, pastor deputado? Está disposto o senhor te pegar, quebrar você, para fazer de você? Vai ver que você desmoronou, né? Estava muito molinho, a massa desmoronou. Você caiu sobre a tábua e não está valendo nada, é apenas um monte de argila, de terra. Se for, ainda está bom, né? Se for argila, ainda está bom. Mas se for uma terra infrutífera, sem produção nenhuma, você vai ser jogada fora. Tomara que seja uma argila amassada e que o Senhor está disposto a amassar tudo de novo. Quebrar, pisar, amassar, depois ele vai fazer um procedimento bem delicado para dar lustro, cor, posição, estado, no que diz respeito, vida espiritual, e mostrar para todo mundo, numa visão real do Espírito, dizendo: esse é vaso do Senhor. Não é pastor Mirim, não é cantora Mirim. Está disposto, minha coisinha, tá? Ei, meu bichinho, está disposto? É o senhor pegar você, quebrar bonitinho aqui, na mão do oleiro aqui. Não tem rede social, viu? Te digo logo, você não vai ganhar 1 milhão de seguidores aqui não. Você vai ganhar, pancada, hein? E agora? Está disposto? Quer ser um vaso novo? Como fica? Então o Senhor diz para Jeremias, versículo 4, vamos acompanhar. Mas o vaso que ele fazia de barro se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhes pareceu.
Então veio a minha palavra do Senhor. Esse é Jeová Deus. Isso aqui é profeta. Seu nome é Jeremias. Tá bom, pastor? Tudo bem, apóstolo? E agora? Está nessa posição? Então o Senhor disse. O Jeremias viu lá Deus trabalhando. Quando Jeremias observou, o oleiro que estava fazendo aquele vaso não conseguiu segurar o vaso. Por quê? O vaso não tinha valor. Caiu, quebrou lá. Mas o vaso que ele fazia de barro se quebrou na sua mão. Ele pegou o vaso, a pessoa, quando ele apertou, não está valendo nada essa massa aqui? Não está servindo para nada? E agora, bispa? Hein, pastora? E agora, pastor deputado? Bispa deputada? Como fica, pastora deputada? Como é que fica agora? O senhor pegou, pôs na mão, quando olhou, quebraram. Não funciona? Quebrou, a massa não está prestando. O que fazer? O oleiro olhou a massa e falou: vou fazer tudo de novo. A massa ainda dá para aproveitar. Será que ainda dá para aproveitar, pastor? Hein, bispo? Dá, bispa? Dá para o senhor quebrar e fazer de você uma... E você, seu padre, o que você acha? Você não é sacerdote? De quem? De quem que você é sacerdote? Só pode ser de Roma, né? E do Senhor, filho, lava as mãos e esquece. Sacerdote do sacerdote está à direita do Pai nas alturas e nunca mais outro. Ouviu? Então, ele diz assim: então veio a minha palavra do Senhor. Não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: como barro na mão do oleiro, assim sois vós em minhas mãos, ó casa de Israel. Você é como barro na mão do oleiro, pastor? Você é bispa? Você, pastor deputado, missionário deputado, você, bispa deputada, você, pastora deputada. Primeiro que está tudo errado, né, queridos? Tudo errado. Se você é deputada e é pastora, você já não é pastora. Ou você é deputada, pessoa comum, religiosamente comum, mas pastora você não é nem sendo deputada, nem não sendo, nem sem ter esse título. Nem fora da política, nem dentro da política você não é pastora, porque não existe pastora, tá? Isso é bíblico, vai falar com Jesus. Agora você, deputado, pastor, você está disposto, querido? Quer mesmo passar por esse procedimento? Ele olhou para você e disse: mas olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Que massa que está tão fragilizada, tão fracassada, vou quebrá-la e vou fazer de novo. Está disposto? É o que o Senhor quer saber de você. É o que o Senhor está esperando de você. Você tomar posição para Ele fazer de você um vaso novo. Cristo não reforma. Cristo faz tudo novo. Quando está precisando de uma reforma, Ele quebra, joga no chão, pisa, amassa, transforma e faz tudo novo. Então, queridos, a vida com Deus é vida de transformação e não de reforma. Você está dentro da reforma? Por isso você é deputado,
por isso você é vereador, por isso você briga por Bolsonaro, por isso você briga por causa do Lula, por isso você briga por causa do partido isso, partido aquilo, porque você é um reformado. Você não é um convertido, você não nasceu de novo, você não é uma nova criatura. Mas eis aqui a mão do Senhor, na casa do oleiro. Está aqui o oleiro trabalhando, está aqui o Senhor querendo trabalhar com você, para fazer de você um vaso novo, que nasceu de novo, e não de uma reforma. Essa reforma, o que ela tem a ver com a salvação? De quem veio essa reforma? Martinho Lutero? E aonde ela encaixa na salvação? Não vejo nenhum ponto. Uma igreja reformada é uma igreja apartada, se posso dizer isso, da graça de Deus. Uma igreja reformada, uma igreja apostatada, uma igreja que não serve a Deus. A igreja que serve a Deus é uma igreja de crentes que nasceram de novo. O que tem essa reforma com a salvação? Nós veremos. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, pelo teu amor tão grande para conosco. Que tu venha ser glorificado e venha nos instruir. Como é bom ver que o Senhor trabalha. Oleiro bendito, que não reforma, que não carrega com ele esconderijos, que é transparente, que faz e mostra que está feito, porque eu sou o Senhor, que quando levanta um vaso, põe de pé, mostra para o mundo, esse é meu vaso. Assim és tu, Senhor. Oxalá fizesses comigo um vaso que não demonstrasse aparência deste mundo, mas demonstrasse vida com teu Espírito, sempre, sem falha alguma. É isso que quero. Por isso é que o salmista diz: Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoa e faça resplandecer o teu rosto sobre nós. E para quê? Para que se conheça na terra os teus caminhos e em todas as nações a tua salvação. Por isso, Pai, eu não quero uma aparência de religião. Eu não quero ser um religioso fanático, um político fanático, um crente apegado com as coisas dessa vida, com os homens deste mundo, como políticos, Senhor. E eles dentro de uma panela fervendo, como sendo instrumentos para matar a fome dos famintos. Assim estão os políticos. Os crentes só servem para matar o desejo deles. Os homens só servem para matar o desejo deles. Dentro dessa panela que eles criaram. Mas tu, ó Deus, te assenta no trono de glória e diz que aquele que te ama, que aquele que se emendou a ti, esse tu vela pela tua palavra para fazer cumprir na vida dele. Então faça cumprir a tua palavra em minha vida, porque te amo, Rei da Glória. E abençoa a minha nação, abençoa os meus irmãos em Cristo Jesus, que te servem, que te amam, abençoa meus familiares, abençoa os que estão enfermos, abençoa os que estão nos presídios, Pai. Os aposentados, que é os que mais sofrem, os que estão no leito de dor, tenha misericórdia, Senhor. Os que estão nos vícios nessa hora, os lares que estão sendo destruídos, socorre e nos ajuda a te servir. Abençoa os que estão inscritos nesse canal e dê a eles graça. Muito obrigado por tudo, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Até o nosso próximo vídeo.